Fala, Fogão! Nessa última partida diante da equipe do Vasco, me chamou a atenção um fato muito preocupante, que é a fraqueza emocional do time do Botafogo. Nitidamente, o Botafogo, que estava fazendo um bom primeiro tempo, basta você pegar os melhores momentos, que até os 35 minutos da primeira etapa, você vai perceber que quem tinha as melhores oportunidades era o Botafogo, que estava mais presente no campo de ataque. Alguns vascaínos até comentaram aqui no vídeo pós-jogo que o Vasco amassou o Botafogo no primeiro tempo. E não foi verdade, isso não aconteceu. Depois do gol do Vasco, aos 35 da primeira etapa, concordo plenamente. O Vasco assumiu o controle do jogo ali e realmente colocou o Botafogo em dificuldade. Dos 35 minutos em diante na primeira etapa. Assim como aconteceu nos 10 minutos seguintes ao segundo gol do Vasco já no segundo tempo. O Botafogo mais uma vez estava melhor na partida, o Vasco vai e faz o gol, o time do Botafogo desconcentra de tal maneira que já na sequência eles fazem o terceiro. E depois do terceiro eles continuaram melhores por mais alguns minutos. E aí depois o Botafogo retomou o controle da partida. Mas essa questão da fraqueza emocional chamou muita atenção nesse jogo. Tudo bem que essa fraqueza emocional ela começou a ser construída, digamos assim, desde o jogo contra o Flamengo, em que o Botafogo tinha a vitória assegurada e entregou o resultado no fim. Aí veio a partida contra o Corinthians, contra o Atlético Paranaense. Novamente, o cenário se repetindo, o Botafogo com a vitória na mão e deixa a vitória escapar. Toda vez que isso acontece, existe um baque muito forte na confiança de cada jogador e na confiança do grupo, do time como um todo. Você perde a chance de vitória numa partida que você estava ali com os 3 pontos na sua mão, literalmente até o fim, deixando a coisa escapar pelos dedos já nos acréscimos. Isso dá um baque emocional, dá um baque aí na confiança. E nessa partida contra o Vasco, não foi no final que a gente sofreu o gol, mas nitidamente, depois do primeiro gol, da maneira como foi principalmente, e depois do segundo gol do Vasco, ficou muito claro a fraqueza emocional que esse time do Botafogo está apresentando. Aquele tipo de situação em que você toma o gol e o adversário consegue colocar você contra as cordas, é porque você sentiu o gol sofrido. E quando você sente o gol sofrido, você não consegue desempenhar o seu melhor futebol. Foi totalmente diferente do que aconteceu, por exemplo, contra o Corinthians. Naquela partida contra o Corinthians, que teve aquele pênalti inexistente que foi assinalado pela arbitragem, o Botafogo sofre o gol, estava muito melhor no jogo, ele sofre o gol e continua melhor no jogo, mostrando que o time não assumiu o golpe. Ele tomou o golpe, mas continuou de pé. Diferente do que aconteceu contra o time do Vasco. A gente toma o primeiro gol, sente o golpe. Nitidamente, fica contra as cordas. O Vasco começa a colocar a gente ali toda hora lá atrás, ameaçando, não agredindo efetivamente, porque mesmo nesse período o Cavalieri não precisou fazer a grande defesa, nem foi exigido praticamente, mas novamente no segundo tempo repetindo esse padrão. Toma o gol, assume o golpe, o Vasco vai e nesse momento consegue aproveitar a oportunidade de fazer o terceiro gol. É muito preocupante um time que apresenta fraqueza emocional. Mais do que a gente falar aqui de tática, de estratégia, a questão emocional no esporte faz muita diferença. Quando o jogador está confiante, principalmente quando a gente fala de um jogador mediano, o jogador mediano confiante faz coisa que até Deus duvida. Já o jogador mediano sem confiança, ele erra a bola fácil, ele não acerta o posicionamento, ele erra a tomada de decisão. Por isso que é tão preocupante a fraqueza emocional. Não dá para o Botafogo tomar um gol e assumir o golpe da maneira como foi diante do Vasco, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Claramente o Botafogo sentiu. E no momento que você sente, numa partida em que você precisa buscar essa vitória, você dá todo o campo para o adversário poder construir a vitória deles e os 3 pontos na tabela por consequência. O Botafogo precisa trabalhar essa parte emocional. Claro que tem que trabalhar a questão tática, de bloquear os cruzamentos, que estão sendo uma dor de cabeça pro Botafogo. Não à toa a gente tomou 6 gols em 11 partidas disputadas de jogadas nascidas em cruzamento. É um absurdo isso. É mais da metade dos gols sofridos da mesma maneira. Tem que trabalhar esse lado. Mas ao mesmo tempo trabalhar a questão emocional. A gente vai ter a eliminatória da Copa do Brasil contra o Vasco e questão emocional em jogo eliminatório é fundamental. Nesse momento eu tenho que dizer, o Vasco é favorito pelo quesito emocional. Tá? O Vasco é um time que tem muita eficiência, não precisam de várias oportunidades para poder abrir o placar. Foi isso que aconteceu, por exemplo, contra o Botafogo. Durante os 90 minutos,
pega as chances claras que o Vasco teve. Não foram tantas assim. Eu me arrisco a dizer que, tirando aquela bola do Pikachu, que ele realmente deu um chutaço lá do meio da rua, e o Cavalieri conseguiu fazer a defesa, depois até teve o gol anulado do Thales Magno, que estava realmente impedido, mas tirando aquela bola, o Vasco teve, essencialmente falando, as jogadas dos gols. Então assim, é um time muito eficiente. Não precisa de muitas oportunidades para marcar. Num jogo eliminatório, isso aí faz a diferença. Então, juntando isso, a força mental, que nesse momento é superior no time do Vasco, a gente tem que admitir, o Vasco é favorito para a eliminatória. Se o Botafogo conseguir virar a chave e conseguir ser mais eficiente, aproveitando as chances que criou diante da equipe do Vasco, aí a coisa pode mudar. Mas a gente tem que esperar e torcer para que os jogadores, caso o Vasco faça um gol, que a gente não volte a ficar tão desconcentrado na partida. Porque em partidas eliminatórias, se você fica desconcentrado, você vai perder. Essa é a grande realidade do futebol. E você, Fogão, também tem observado essa fraqueza emocional no time do Botafogo? De que a gente não consegue garantir o resultado e agora, parece, não consegue lidar bem com o gol sofrido, já que a pressão por não estarmos vencendo começa a ficar mais elevada? O que você pensa desse assunto? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like, compartilha nos seus grupos do WhatsApp e convida mais botafoguenses para conhecer o canal. Isso é muito importante, vai ajudar o canal a crescer e a enriquecer o nosso debate por aqui. Claro, se você não for inscrito, aproveita esse momento, se inscreve, o botão tá logo aí abaixo, clique em inscrever-se, depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.